Está gravando. A paz do Senhor a todos. Nessim aqui mais uma vez, compartilhando com vocês mais um estudo. E hoje eu preparei um estudo que é mais ou menos assim, ó. O casamento judaico. Na verdade, eu vou comparar com vocês o casamento judaico à moda antiga, do tempo de Jesus, e comparar com Jesus como noivo da igreja em relação à sua igreja, que é noiva. Acho que não é novidade para nenhum de nós saber de que Jesus é conhecido como noivo da igreja, e nós somos a noiva de Jesus. Então, vamos começar assim. Eu aqui coloquei algumas imagens, e aqui vocês podem ver alguns, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre cada imagem, mas o importante que eu quis que vocês entendessem é que o casamento judaico, ele tem como fundamento amor, fidelidade e santidade. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais com detalhes. Muito bem. Então, Jesus noivo e a igreja noiva. Nós temos termos, nós vamos ver no decorrer dessa aula, como noivo, como noiva, bodas, trombetas. Nós vamos ver uma série de termos que vocês vão ver que tem muita ligação com a história de Jesus como noivo da igreja. Nós vamos entender um pouquinho melhor. Muito bom. Como comecei dizendo para vocês, o casamento judaico, ele é fundamentado no amor, fidelidade e santidade. Portanto, é importante vocês anotarem isso, só o amor não era suficiente para ninguém casar. Todo o amor era fundamentado em três pilares. O amor, a fidelidade e a santidade. Muito bem, o primeiro conceito que eu quero mostrar para vocês, que na época existia, era o conceito de dote. Era pago pelo noivo à noiva como uma espécie de compensação ao pai da noiva pela perda no trabalho que a filha traria à casa deles, né? De onde é que eu vou trazer essa informação para vocês? Vamos ver nas escrituras aqui. Êxodo 22, 17. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. Portanto, existia o dote desde aquela época, desde a época de Êxodo, olha só. Muito bem, outro conceito que existe é ketubá. Ketubá é um contrato, é uma escritura, é algo por escrito. O casamento judaico, ele era feito com base numa ketubá, num compromisso público. Esse compromisso público, ele era assinado perante a sociedade e perante Deus, que era testemunha primordial. E o que tinha nessa ketubá, nesse contrato? Tinha compromissos, tinha multas, tinha tudo aquilo que devia acontecer, caso eventualmente acontecesse qualquer outra parte. E era assinado por quem? Por ambas as partes, por testemunhas e pelo rabino. É assim que funcionava. Então, vamos ver. O casamento judaico ele era constituído em três fases distintas. Primeira fase é o Shidduch. Shidduch era a fase da escolha. Segunda fase era o Eruzim, que é o noivado. E o terceiro é Nissuim, que é o carregar. Nissuim é a fase mais do casamento mesmo, né? Eu vou explicar melhor. Mas Nissuim quer dizer carregar. Shidduch. Shidduch deixa claro que a escolha do noivado pelo noivo é livre, é totalmente livre. Eu tenho uma passagem aqui que eu trouxe para vocês, que vocês vão entender melhor isso. Quando Abraão queria uma noiva para o filho dele, ele pega, vamos ler, vocês vão lembrar disso. E era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar, que era hábito na época, né? Pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus. Ele pediu para o servo dele ir arrumar uma noiva para o filho dele e pediu para que não seja nenhuma das mulheres escolhidas das filhas dos cananeus, no meio do qual habita. Vocês vão ver tudo isso no versículo.
Portanto, a escolha era livre, né? É nessa fase que o noivo e a noiva começam a se encontrar. Existe algo que os conecta e os deseja. Se existe algo, é o desejo de se estabelecer um compromisso e que surge, então, entre eles. Onde que está isso? Está em Gênesis. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Então, começa aí nessa fase a vontade dos dois se encontrarem. Para deixar claro o livre-arbítrio também, nessa fase da escolha, deixando claro que o homem é livre para escolher a sua própria esposa, Deus não interfere na nossa escolha. Ele abençoa apenas a nossa decisão. Onde que está isso? Está em Miqueias. Subirá diante deles o que abrirá o caminho, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá adiante deles e o Senhor à testa deles. Dá para ver que o Senhor não interfere. O Senhor só vai junto. Ele acompanha de acordo com a decisão que cada um tomar. Segundo ponto é o noivado. Existe a responsabilidade dos noivos no noivado. Essa ketubá, na verdade, ela determina todas as responsabilidades dos dois lados, do noivo e da noiva. Qual a responsabilidade do noivo? Primeiro, manter-se fiel, preparar o lar, onde eles dois vão morar, a família, e conseguir um trabalho que garanta o sustento da noiva e da família. Isso é a responsabilidade do noivo. E a da noiva? Manter-se fiel, imaculada e separada para o dia da festa e dos votos perante a sociedade. Essa cerimônia era feita sempre sob uma rupá. Rupá é aquela tendazinha que se faz, que os judeus fazem até nos casamentos de hoje, onde eles abrem assim uma tenda para cabe umas 4, 5 pessoas. É ali que era feita a assinatura dessa ketubá. Muito bem. Então, como vocês viram, o noivado era selado através de uma ketubá, assinado exatamente na rupá. E os detalhes eram todos, além do que cada noivo e a noiva deveriam se comportar, tinha todas as promessas e as condições desse casamento. Existia também uma menção sobre o tempo da separação e o preparo de ambas as partes. O tempo de separação, na época, era mais ou menos de 1 a 2 anos. O dia que o noivo voltaria, porém, só o pai do noivo sabia a data. Essas informações que eu estou passando para vocês estão publicadas, se vocês forem no Google, pegar item por isso, vocês vão encontrar tudo isso exatamente como estou mostrando aqui para vocês. E aí, então, começava então uma festa de 7 dias. Né? Ele fazia uma festa, noivado. Muito bom. Terceira fase, Nessuim, que a tradução seria carregar. Acontece, então, nessa terceira fase aqui, o reencontro do noivo com a noiva. Após o período do noivado, o noivo chegava carregado por sua comitiva, chegava carregado com sua comitiva, com chofares tocando, que é chifres de carneiro, tocadores, né? Anunciando a chegada do noivo. Ele chegava, levava a noiva, carregava a noiva, como vocês estão vendo na imagem que eu coloquei para vocês, dançando e cantando, e até alguns noivos tinham o hábito de quebrar com o pé direito uma taça. Exatamente a taça que foi usada no noivado. Então, quando foi feita a festa no noivado, era usada uma taça de vinho. Essa mesma taça era guardada até a volta, para que seja quebrada com o pé direito, representando que vidas passadas morreram. Uma nova vida está acontecendo. Muito bem. Continuando em Nessuim. Aí começava, então, 7 dias de festa, que eram as bodas. Né? Onde é que está isso na palavra? Descendo, pois, seu pai aquela mulher, fez Sansão, naquele tempo de Sansão, ele fez um banquete, porque assim os moços costumavam fazer, e disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar, e se
nos 7 dias de bodas. É só para mostrar para vocês que existiam 7 dias de bodas. Se os 7 dias vocês decifrarem, aí eu vos darei 30 lençóis e 30 bodas de roupa. Mas isso aqui é importante vocês entenderem que tinha 7 dias de bodas. Nessa época, a Ketubá poderia ser anulada. Poderia ser anulada caso houvesse alguém tivesse quebrado daquelas normas que não poderiam acontecer. Eu queria só mencionar esse Deuteronômio, que diz, não poderá tornar a tomá-la para que seja tua mulher, depois que foi contaminada. Então, se a mulher, se a noiva, não tivesse sido resguardada, ou seja, consagrada, ou seja, reservada para o noivo, poderia ter cancelado o casamento aí nesse momento. Interessante que está escrito, pois é abominação perante o Senhor. Qualquer atitude dessa é abominada pelo Senhor. É para pensar mesmo, né? Muito bem. Nós falamos de muita coisa até agora, mas eu peguei 8 itens para a gente poder encontrar a ligação com Jesus. Eu peguei Ketubá, só amor não é suficiente, o noivado de Jesus com os apóstolos, os noivos devem se manter puros, o dote é a nova aliança, a volta do noivo só o pai sabia, o toque do shofar e a livre escolha. Vamos ver, um por um. Ketubá. A Ketubá, meus amigos, meus irmãos, é a própria Bíblia. Na Bíblia contém todas as cláusulas e normas para a noiva e para o noivo. Para a noiva, nós vamos ver em Deuteronômio 12, 8. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, com o qual tudo que bem parece aos seus olhos. Dá para entender isso? Não dá para a gente fazer tudo aquilo que bem parece aos meus olhos. Tem normas para seguir. Isso é compromisso da noiva. Do noivo, mesmo Deuteronômio, no 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam. Não é só amar, é amar e guardar os seus mandamentos. Ninguém ama Jesus sem guardar e seguir os seus mandamentos. Então, são as duas responsabilidades da Ketubá, tanto da noiva como do noivo. Continuando no segundo item, só amor não é suficiente. Em João, a gente vê o seguinte, João 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está bem claro, né? Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, deixei em vermelho para vocês entenderem, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, a gente vê que a obediência é também uma demonstração de amor. Lembrando que em Lucas deixa bem claro que toda árvore, pois, que não dá bom fruto, o fruto é o resultado de algo que você segue, né? Se você não plantar, você não vai colher. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Dá para vocês verem claramente que sem a obediência e sem seguir os mandamentos de Jesus, acontece isso. Muito bom. Terceiro item, o noivado de Jesus e os apóstolos. Está deixando nesse versículo João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Olha só, ele vai preparar um lugar para nós, como o caso do noivo. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, aquilo que a gente falou agora do noivo. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Vai acontecer o casamento. Para que onde eu estiver, estejais vós também. É assim que funciona. Parece bem parecido, né? Eu acho que tem muita coisa a ver, gente. Vamos continuar. Quarto item. Os noivos devem se manter puros. Todos que creem em Jesus como seu noivo
devem se manter puros até a chegada do noivo e a segunda taça. Vamos ver? Mateus. E tomando o cálice, dando, todo mundo conhece esse versículo, já está muito falado, né? E hoje, inclusive, foi o dia da Santa Ceia, então o pastor João falou sobre isso. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E eu digo-vos, que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. Está claro para vocês? Muito bem. Puros, santos e irrepreensíveis. Está em Efésios. Vós, maridos, se tem alguém casado que está me ouvindo, é muito bom esse versículo para todos eles verem, todos vocês. Para mim também. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja, olha só, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso aí. Parece tudo uma coisa copiada daquele tempo, né? Ou talvez foi melhor, aquele tempo copiou Jesus. Tanto faz. Vocês avaliam sozinhos. Quinto item, o dote da nova aliança. O dote foi pago pelo pai do noivo. Não foi assim no noivado? Quem pagou foi o pai do noivo. O próprio sangue do cordeiro derramado para a remissão dos nossos pecados. Olha, gente, não precisa nem falar muito sobre isso, está claro, né? Quem pagou o nosso dote? Foi o pai. Fazendo o quê? Mandando seu filho. Olha que preço que ele pagou por nós. 1 Coríntios. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Olha que tudo pertence a Deus. O corpo, o espírito, tudo é de Deus. Quanto mais as coisas materiais que existem por aí. Mas continuando. Item 6. A volta do noivo, só o Pai sabia. Jesus, o noivo, nos alertou em Mateus 24. Mateus 24. Ele nos alertou o que aconteceria na época do seu retorno. E que só seu Pai saberia. Mateus 25. Porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está bem claro isso aqui na Bíblia. Portanto, ninguém sabe o dia e a volta do Pai. Só o Pai sabe. Sétimo item, toque de chofar. Mesmo o Senhor, isso aqui está em Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor descerá do céu, ele vai voltar, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ele vai voltar. Esse trombeta de Deus é o chofar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Textualmente a Bíblia. É a volta do noivo, que acontecerá quando? Só quando o Senhor sabe. O Senhor sabe o dia certo. Mais um item, o livre escolha. Estamos quase no final. Temos a liberdade de escolha. Aceitar a salvação através do Senhor Jesus ou não aceitar a salvação. Ninguém é obrigado a aceitar a salvação do Senhor Jesus. Mas ele fez um sacrifício, então ninguém é obrigado a aceitar. Por isso que a gente chama de livre-arbítrio, livre escolha. Deuteronômio. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós,
de que te tenho proposto a vida e a morte. E Deuteronômio do Velho Testamento ainda. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deus nos deu as duas opções. Eu vou repetir que isso aqui é muito importante. Os céus e a terra estão hoje por testemunha contra a voz de quem te tenho proposto. Eu propus a você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Se você não escolher a vida, você pode escolher o que quiser, mas escolha a vida para que você viva, você e a tua descendência. E aí você vai dizer, como que eu faço isso? E João 14 explica claro. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Continuando. Era isso que eu queria falar para vocês, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que essas informações tenham acrescido alguma coisa no seu conhecimento e que você reflita sobre tudo isso que está acontecendo e que a gente possa receber o noivo na hora que ele chegar, que a gente esteja pronto. E como a gente não sabe o dia que ele vai vir, que a gente sempre esteja pronto para esse dia chegar. Por isso eu vou pedir para você me acompanhar numa oração final. Peço que você feche seus olhos e ore comigo. Senhor, essa foi a sua palavra de acordo com seus ensinamentos, Senhor. Obrigado pela oportunidade de eu poder, mais uma vez, ministrar algum conhecimento seu, Senhor. São tantos conhecimentos. Mas obrigado por você me permitir, mais uma vez, a fazer esse trabalho para o Senhor. E sabe que eu estarei sempre presente para continuar fazendo esse trabalho de acordo com suas orientações, Senhor. Senhor, muito obrigado por cuidar de mim, obrigado pela minha saúde, obrigado por cuidar do pastor, da pastora Suzy, obrigado por tomar conta de todos os membros, todos os presbíteros, todos os líderes. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tomar conta do meu neto, dos meus netos, dos meus filhos, um melhor que o outro. Abençoe meu filho Patrick, Senhor. Abençoe todos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E para vocês, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.